O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual. Para exibição neste horário, censura livre. Por que você não consegue suportar a opressão no momento do processo ao qual Deus está te submetendo, para que oportunamente você alcance o propósito que Ele tem para você? Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: todo processo tem o seu propósito. É tanta gente ligando pra gente, é tanta gente se desabafando. Mas pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Dá a impressão até que eu tô repetindo temas aqui em meio a tantos vídeos que eu já tenho postado no nosso canal no YouTube. Mas na verdade Deus traz hoje uma peculiaridade, um mistério espiritual, para que você comece a entender, a discernir os processos de Deus na tua vida. Conversava eu com uma irmã nossa essa semana, e através dessa conversa o Espírito Santo de Deus me inspirou a trazer essa mensagem para o teu coração, para que você entenda que, como Deus não faz acepção de pessoas, Ele não vai te poupar de te provar nesse processo, porque é justamente nesse processo, nesse momento de provação, que Ele quer que tu te submeta ao Evangelho, para que, uma vez aprovado, as promessas te alcancem. É aquela tal história: você não vai ter que ficar correndo atrás das bênçãos, as bênçãos é que vão correr atrás de você. Você vai começar a entender conforme eu for descortinando os poucos versículos que eu separei aqui essa noite. Eu digo poucos porque haveria tanto a dizer, mas o nosso tempo não permite. O profeta Jeremias, o Senhor falando na boca do profeta, no capítulo 29, verso 11, nos diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Essa palavra é pouco compreendida e muitas pessoas acabam abandonando Deus, fazendo pactos com as trevas, nas mais diversas religiões que assim procedem, pactuando, seja com sangue, seja com entrega de alma. E sei bem o que estou dizendo aqui essa noite. As pessoas não têm essa compreensão, esse entendimento de que Deus não é o diabo, mas o diabo quer que você pense que ele é treva e que o diabo é luz. Essa contradição, é justamente essa mentira passada por verdade, é que faz com que as pessoas irijam outros deuses na sua vida, não entendendo que aquele processo ele tem um propósito já intrínseco nele, para que oportunamente você alcance o objetivo, a promessa que Deus tem para a tua vida. E Deus não deixa ninguém incólume a essa promessa sem antes submetê-la ao processo. E Jeremias fala através desta palavra, aonde os planos de Deus são evidenciados através da graça do Filho dele, Jesus Cristo, hoje. Esta palavra, prosperidade, não quer dizer apenas dinheiro, grana, porque aí Satanás, ele é campeão para fazer isso. Como ele provou o próprio Jesus Cristo, dizendo a ele que se prostrado me adorares, dar-te-ei todos os reinos desta terra. E muitas vezes as pessoas fazem pactos, especialmente na música. A gente vê tantos sucessos acontecendo do dia para a noite. Graças ao meu bom Deus, eu fui arrancado desse tremedal de lama, porque sabe lá se eu estaria respirando nessa terra ainda, porque o laço de passarinheiro misturado com peste perniciosa é tamanho que, enquanto ele não te botar naquela condição que ele quer de te matar, de roubar e destruir tua vida, ele não cessa, meus irmãos. E infelizmente a gente vê aí episódios, né? Logo numa notícia inesperada, alguém que morre num acidente, alguém que morre de uma enfermidade súbita, depois de uma grande evidência, uma grande prosperidade financeira, e do nada, subitamente, as pessoas simplesmente são riscadas desta existência, porque não entenderam que o Deus, dono do ouro, dono da prata, requer um processo, às vezes um pouco mais demorado, mas muito mais sólido, para que verdadeiramente nós sirvamos o Deus do universo, e não a criatura das trevas, as quais muitos erigiram aqui nessa terra como seu Senhor ou como seu Deus. Romanos, a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 28, nos diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, ou seja, com o propósito de Deus. A partir do momento que nós somos convocados pelo Rei da vida, pelo Rei da glória, não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Para que nós não incorramos no erro de servir dois senhores, ficar coxando entre luz e treva, Deus faz com que nós nos submetamos a provações e a privações que a gente sempre dizia pra gente: olha, era muito melhor quando eu não estava servindo a Jesus. Eu não canso de ouvir isso. Olha, pastor, quando eu estava quieto no meu canto, quando eu não servia Jesus, era muito mais leve a caminhada. É verdade, irmão. É verdade. Nas coisas mais básicas da vida. Essa fase agora de viroses que tem aí na terra,
especialmente aqui no sul, nesse tempo de umidade, pessoas que estão no mundão aí, dão 2, 3 espirros e continuam vivos, continuam numa boa. Enquanto muitas vezes o crente num espirro já vem uma pneumonia e morre. E é bem assim que acontece, irmãos. Porque Deus experimenta cada um daqueles pelos quais Ele chamou pelo nome, para que a partir do momento que nós nos submetamos a Ele, entendamos que o processo vai acontecer, mas permanecendo na presença dEle, Ele promete, acima de tudo, a salvação e a vida eterna. E por mais que a gente seja recolhido dessa terra, entendamos isso, não quer dizer que a morte, o que para muitos chama-se calamidade, mas para nós que partimos é vida eterna com Deus, as pessoas consoladas serão pelo Espírito Santo. Não serão oprimidas, como o diabo faz com as famílias cujos entes são arrancados subitamente. Elas não conseguem entender, ver nexo na calamidade, enquanto Deus muitas vezes nos submete ao vale da sombra da morte, para que, experimentando e conhecendo as trevas, aprendamos a discernir a luz, o dono da luz, o Rei da glória, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista no Salmo 30, versículo 5 nos diz que a ira de Deus dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem com o amanhecer. Isso é promessa de Deus. Por mais que nós choremos, e o choro aqui tem aquela conotação muito clara de privação, de provação, de processo, de luta, ele tem um tempo determinado. Há um tempo determinado para tudo aqui nessa terra. É o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de ajuntar, o tempo de separar. Há relacionamentos que muitas vezes nesse processo de caminhada, Deus começa a separar e arrancar pessoas do nosso caminho. Falei reiteradas vezes isso. E essas pessoas provavelmente até depois que tiverem um encontro com Deus, entenderão que a amizade da qual eles se afastaram, é muito comum, a gente ouve nas irmãs direto dizer assim: pastor, agora que eu me posicionei com Deus, parece que Deus fez uma faxina, arrancou todo mundo da minha vida. As pessoas que eu amava, que me visitavam, eu as visitava, simplesmente sumiram, desapareceram do meu caminho. E é natural que aconteça isso, irmãos. Deus permite que o joio e o trigo cresçam juntos, para que no tempo da colheita apareça claramente a diferença entre ambos, porque enquanto pequenos, são muito semelhantes. E a partir do momento que esse processo de provação que Deus submete os seus servos, Ele vai vendo quem realmente é trigo, quem realmente é joio, Ele vai dando condições de crescimento espiritual, vai oportunizando, mas infelizmente nem todos querem isso. E aí é o momento da peneira, é o momento de pessoas serem arrancadas do nosso caminho. Há momentos que eu e a pastora, muitas vezes, conversando com os pastores, comentávamos: será que a gente fez alguma coisa errada, meu amor? Será que a gente realmente pisou na bola com algum irmão? Ou será que ele se ofendeu por um suspiro, por um respiro, um olhar diferente? E o diabo usa muito isso, porque ele é acusador, para que seja distorcida qualquer frase ou qualquer silêncio, qualquer emissão ou qualquer omissão de palavra, para justamente as potestades terem autoridade de criar essa separação. Mas não se distraia nisso e não fique surpreso com isso, porque Deus está no controle desta situação, contra principados e potestades, para que você continue perseverando nesse processo, ainda que você seja abandonado por tudo e por todos. Pode um pai ou uma mãe abandonar o seu filho, mas o Deus, nosso Senhor Salvador, jamais abandonará um filho seu. Assim nos diz a palavra. E a gente começa a entender que nesse processo que é o choro, e assim como esse propósito que é a alegria, no tempo de Deus, no kairós dele, haverá de se manifestar a graça, a glória, para que o nome dele venha a ser glorificado através da tua vida, através da nossa vida. O profeta Isaías também no capítulo 40, versículos 30 e 31 nos diz: até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Ou seja, até o jovem ou até o idoso encontra esse refrigério, essa força, quando ele deixa de ser uma pessoa natural. A partir do momento que ele se torna uma pessoa espiritual, que é o fôlego de Cristo nele, não mais o fôlego de vida natural, ele começa a vislumbrar um momento diferenciado na sua vida, nas suas experiências. E é aí que começa a virar a chave, começa a virar o discernimento. Aquilo que a princípio ele pensa que é uma intuição, que é um sonho, quando na verdade começam a se manifestar os dons do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele vai conseguindo discernir todas as coisas, mas ninguém consegue discerni-lo, porque ele nasceu de novo. E as pessoas que não estão debaixo dessa compreensão ficam estacionadas nessa existência, nessa visão plana, nessa visão horizontal que é a vida natural, enquanto que o homem espiritual eleva os olhos para um monte de onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra, o universo, tudo que existe está nele. Louvado seja o Senhor. O evangelista Mateus, no capítulo 24, versículo 13, também nos diz: mas quem ficar firme até o fim será salvo. Entenda que isso aqui não foi um mero comentário, foi Jesus prometendo. Aquele que encontrar descanso durante o processo e perseverar até que o propósito se materialize na vida dele, esse será salvo. Então
Então, ainda que nós estejamos passando no vale da sombra da morte, até o momento que se cumprir o tempo de Deus na nossa vida, enquanto estivermos respirando até o último suspiro, esse propósito de Ele nos recolher e nos levar para a glória, nós seremos aprovados a partir do momento que Deus detectar no nosso coração que naquele átimo de tempo nós perseveramos até o fim. Por isso a importância de estar aos pés do Senhor. Eis o porquê de a cada 15 dias estarmos reunidos aqui, não apenas pela comunhão que temos com os irmãos os quais amamos, mas pela alegria de perceber através da palavra, dos louvores da oração, a presença do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 12, também nos diz e nos dá essa exortação, esse incentivo a nos alegrar na presença de Deus. Veja bem que coisa interessante e maravilhosa isso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Como fala o salmista no Salmo 40, esperem com paciência no Senhor, perseverem na oração. Orar sem cessar. Quando vocês estão nessa dimensão de se alegrar naquela esperança, eu sei que eu estou nessa prova, eu sei que essa contradição vai passar, eu não estou entendendo nada, eu não sei no calo de quem que eu pisei, tudo que eu sei que eu não joguei pedra na cruz, tudo que eu sei que eu estou na presença do Senhor, ainda que eu seja falho e pecador, todavia eu reconheço a minha natureza caída, e é justamente na presença do meu Deus, do meu Senhor, que com o Espírito Santo em seus gemidos inexprimíveis leva ao Pai cada uma das minhas petições, eu consigo perceber que Deus é comigo. Ainda que muitas vezes eu não sinta a sua presença, ainda que muitas vezes na opressão eu me sinta cada vez mais esnucado, sem uma saída, mas a partir do momento que eu sou intuído, direcionado a me prostrar na presença dele, especialmente de joelhos em oração, lá no quarto, naquele recôndito onde Deus nos separa, não necessariamente no lugar onde a gente dorme, mas o quarto aqui sempre no sentido de intimidade, de privacidade com o nosso Senhor, é ali naquele momento que aquela paz que excede a compreensão, que aquela paz que, embora a circunstância não tenha sido alterada, o processo ainda é o mesmo, não houve mudança naquele processo, eu estou naquela metamorfose dolorida ainda, como aquela borboleta que ainda quer bater as asas, mas nem asa tem, mas ela sabe que aquele processo vai levar a um propósito, e é justamente nesse momento que Deus nos socorre, para que nós compreendamos que é nesse processo que nós temos o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Tiago também no capítulo 1, verso 2, quando ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Aqueles que não conhecem a palavra vão dizer assim: mas esse Tiago é masoquista, esse Tiago é doido, esse Tiago tem o que na cabeça? Se alegrar por provação? Meus irmãos, temos aqui duas professoras no nosso ministério e a gente conversa muito sobre isso. É no momento da prova que nós estamos sendo provados. Parece redundante, parece até um pleonasmo, como subir para cima e descer para baixo. É nesse pleonasmo que Deus nos prova com o propósito de nos aprovar, não de reprovar. Como no passado ele já disse: a minha vontade para vocês não é de maldição, mas é de prosperidade, é de bênção. E prosperidade aqui está engajado tudo aquilo que faz você crescer nessa terra, não apenas nesse plano material, mas sobretudo no plano espiritual. E Deus muitas vezes, quando nós temos essa maturidade, essa compreensão, entendemos que Ele manifesta a sua presença muito mais durante o processo do que no propósito. Veja o apóstolo Paulo, por exemplo, na primeira carta ao povo de Corinto, no capítulo 13, versos 12 e 13. Eu amo ler esse capítulo de Coríntios 13, que é uma verdadeira poesia. Eu quero ler só esses versículos 12 e 13 para que você contextualize, quando você meditar nessa palavra, o porquê de você muitas vezes ter que fortalecer a tua fé, ter que buscar esperança e ter que amar até quem você odeia. Quando você não compreende esses mistérios de Deus, e a partir do momento que isso aqui é revelado, que aquele véu da cegueira espiritual é arrancado dos teus olhos espirituais, você consegue entender esse mistério. O que agora nós vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado. Você já tentou se ver no espelho embaçado? Aquele espelho embaçado, aquela imagem meio imperfeita. Daqui a pouco, na hora que desembaça, você não precisa nem olhar para o espelho. eu lembro que eu não tenho cabelo. E é maravilhoso isso, irmão, quando você se depara com essa metáfora onde o próprio Paulo nos fala que essa imagem perfeita acerca de quem é Deus, de como é Deus, é justamente como um espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Nós vamos estar face a face com o nosso Criador. Agora o meu conhecimento é imperfeito, assim como aquela imagem embaçada no espelho. Mas depois conhecerei ou conheceremos perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Olha que maravilha, porque nós não nos conhecemos. Muitas vezes a gente nem sabe quem é a gente. Quando estamos na provação, é pelo fato de nós não nos conhecermos que Deus nos prova, porque Ele nos conhece. Assim como Jó foi tentado na provação, e naquele discurso com Satanás: prova ele, só não mata ele, eu vou te mostrar que ele é fiel até o fim. E Jó perdeu tudo. Leiam o livro de Jó, vocês vão entender esse mistério, porque ele sabia, Deus sabia a natureza daquele filho que foi gerado. Ele conhecia ele melhor do que o próprio Jó se conhecia.
profecia. E assim cada um de nós nessa existência, nós não nos conhecemos plenamente, que não sabemos como vamos reagir diante de eventuais novas adversidades. Para que nós sejamos forjados como ouro no cadinho de barro, é necessário que nós sejamos aperfeiçoados durante esta provação, esse processo de aperfeiçoamento o qual Deus nos submete. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. A fé eu preciso ter para que eu continue na presença do Senhor. A esperança é esperar o invisível, é acreditar que naquilo que eu almejo no meu coração vai se materializar, está casado com a fé. Porque sem essa fé, a obra que nós fizermos será morta, e essa esperança será vã. Toda palavra que sai da minha boca será um mero discurso, mas jamais uma palavra revelada, jamais uma profecia. Mas o amor, esse é o único que perpetuará no céu. No céu não precisará de fé, no céu você não precisará de esperança, no céu todas as obras humanas cessarão, mas o amor, esse é infinito, esse não acaba. Por isso que Paulo descreve nessa verdadeira obra-prima, inspirada pelo Espírito de Deus, o amor é o mais importante dos três. Salmo 23, versículo 1, tão conhecido: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes mal entendido isso, achando que o fato de Ele ser meu Senhor, eu não vou passar por tribulação, eu não vou passar por prova. Pô, se o Senhor é meu pastor, por que eu tô nessa pindaíba? Pô, Senhor, se o Senhor é meu pastor, por que o meu marido tá nessa situação, minha esposa tá que nem uma mãe encravada? Por que o meu vizinho tá assim? Por que o meu amigo tá assado? Por que aquele trabalho tá um caos? Não é isso. A verdadeira interpretação desse versículo é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porque em cada processo da minha vida, Deus Todo-Poderoso estará comigo. Não há como eu ser aperfeiçoado nos processos sem a presença desse Deus. Por isso de nada terei falta. Ainda que eu passe por necessidade financeira, não faltará o pão, não faltará água. Ainda que eu esteja num leito de enfermidade, Ele afofará a nossa cama para que nesse momento de dor, nesse momento de luta, você seja visitado, se não por irmãos, se não por parentes, mas com certeza pelo Espírito Santo de Deus, pois Ele quer te mostrar que é justamente durante essa provação que Ele é o Senhor da tua vida e, portanto, absolutamente Ele vai deixar faltar nada para ti nesse momento onde a tua fé está sendo experienciada. Paulo também fala que, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades através de Jesus Cristo, aquele Senhor que é o meu pastor. Quando você começa a linkar o Evangelho com as cartas paulinas, você vai entendendo esse mistério, irmãos, que o processo faz você abrir os seus olhos espirituais e adquirir entendimento acerca das Escrituras, coisa que muitas vezes a religião não nos permite, porque ela nos catequiza de forma muito superficial para que nós tão somente conheçamos o rito, mas não conheçamos a essência. É de essência que Deus está falando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Novamente, o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 2: quando passar por águas profundas, estarei a seu lado, diz o Senhor. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe serão fatal, não farão mal algum. E aqui mais uma vez, o profeta Isaías nos deixando muito claro que nesse processo de provação, aonde nós estamos passando por águas turbulentas, nos nossos relacionamentos, nas nossas circunstâncias, no nosso lar, nas nossas dívidas, nas nossas contas, muitas vezes, quando atravessamos rios, metaforicamente achando que a gente vai afogar, a gente nadou, poxa vida, nadei, vou morrer na praia. Muitas vezes a gente fala isso em meio a problemas insolúveis, e aqui Deus deixa muito claro que nesse momento em que você pensa que vai morrer afogado ou queimado, Ele se faz presente. E quantas vezes cada um de nós aqui do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras teve esse socorro presente justamente nessa hora de angústia, para Ele mostrar que nesse processo Ele está ao nosso lado, porque o propósito maior é alcançar a promessa. E é essa a mensagem que Deus quer que nós introjetamos na nossa alma essa noite, em nome de Jesus. O salmista, no Salmo 46, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, Ele se revela na angústia. Por que o salmista ia escrever isso se ele não tivesse uma experiência com esse Deus? Por que Deus ia se tornar um refúgio? Como é que ele adquiriu uma experiência com esse Deus sem necessitar dele? Portanto, muitas vezes a gente costuma ver pessoas que se aproximam de Deus, não pelo Deus que Ele é, mas pelas coisas que Ele pode fazer, pelas bênçãos que Ele pode conceder, não entendendo que esse chamado tem por propósito nos dar crescimento e autonomia espiritual. Quando eu me sujeitei a esse processo, ainda não entendendo, eu percebi que eu sentia uma paz que excedia toda a circunstância. Essa paz que excede todo o entendimento, ela só é capaz naquele que nasceu de novo. Portanto, busque essa intimidade maior com Deus, porque aí você, mesmo angustiado, você vai ser pacificado.
curado. Mesmo doente, você vai se sentir curado. Mesmo sem recursos, você vai se sentir financeiramente abençoado. E Deus envia anjos, envia pessoas para servir, assim como Jesus, depois de tentado por Satanás, foi servido no deserto e teve as suas necessidades humanas também, porque ele se fez homem, o verbo se encarnou e ali ele sentiu fome como nós sentimos, necessidades, experienciando essa natureza humana, para que nós pudéssemos entender e ele nos entender também enquanto Deus, como é que é sentir na carne tudo isso que nós sentimos. Mas a partir do momento que ele é o nosso refúgio e fortaleza, esse socorro presente na hora da angústia, nós somos pacificados e temos a circunstância transformada. Assim diz o Senhor na sua palavra. Mas se a gente não passa por isso, como é que a gente vai ter experiência? Como o salmista no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos, os teus estatutos, os teus mandamentos. Mais uma vez tem gente que fala assim: tu é masoquista, hein? Quando tu tinha aquela outra religião lá, não tinha esse bagulho aí, mano. Pô, tu tinha tua religião, tu tava na fama, tava na TV, né? Tava numa outra vida, com uma liberdade, viajava o Brasil e o mundo, a Europa. E agora tu tem que ficar nesse processo para ter uma intimidade com Deus. Pois eu te digo, abençoado, abençoada, é desse jeito, é bem assim que Deus quer, para que toda a carne seja aniquilada na presença do Senhor, para que quando Ele te exaltar, todos saibam que só o Senhor é Deus, para que todos vejam, quando a exaltação chegar nas nossas vidas, não importa como ela venha, se ela vai vir em ordem espiritual, em ordem material, o que importa é que ela virá, e a gente já sente o cheiro de bênçãos se cumprindo, ainda que de forma retardatária. Nós estamos aqui crentes, esperançosos e com fé que o tempo está muito mais próximo, especialmente que nós estamos à véspera do arrebatamento da igreja, que nós queremos estar com o nosso Jesus lá em cima, de eternidade em eternidade, independente das obras que Ele permita que nós façamos ainda aqui nessa existência. Portanto, sem esse processo, não há como nós termos uma experiência verdadeira com Deus. Se a gente não passar por essa experiência, o salmista, ele traz essa reflexão. Que eu aprendi a conhecer a palavra, exatamente como aconteceu com cada um de nós aqui. Justamente no momento de enfermidade. Eu vejo irmãs chegando a recém aqui no nosso ministério e com uma afluência nos versículos. É porque, irmão, só conhece mertiolate e mercúrio quem passou, irmão. Não tem como te sentir, ai Jesus, sem passar pelo estreito. E a porta é bem estreita. Não tem como você se sentir abençoado na opressão sem antes ser oprimido e se sujeitar àquele que te liberta do opressor. É assim que você vai tendo experiências, não com um livro, não com um texto apenas, uma escritura dita como sagrada, porque tudo isso ela é, mas quando você falar com a palavra, que é o próprio verbo que se encarnou nessa existência e está escrito dentro desse livro chamado Bíblia, cuja palavra é imutável, aí você vai entender esse mistério e vai glorificar. Graças ao meu bom Deus, como eu, tantos versículos que eu decorei, não por decorar como tabuada, ou como poesia, ou como texto de música, não. O Mateus 6,33 foi experiência prática, e até hoje é, irmão. Quando eu aprendi a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas que eu precisava, que eram necessárias, que eram imprescindíveis, Deus me acrescentou, ainda que aos olhos naturais estivessem longe de eu poder possuí-las, porque Deus permitiu que tudo viesse às minhas mãos, porque Ele viu no meu coração que eu reconheço que nada é possível eu ter se do céu não me for dado. E aí a palavra vai sendo introjetada não mais como uma informação, mas como uma verdade espiritual assimilada. E como a palavra já falou aqui essa noite, que Deus nos conhece muito mais do que nós pensamos em conhecê-lo, certamente a tua bênção está bem pertinho, se nesse processo tu já estiveres caminhando nesta dimensão espiritual a qual eu descrevo aqui essa noite. O profeta Jeremias, novamente no capítulo 18, versos 4 a 6. Quando o vaso que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse, aqui o profeta Jeremias, passando por uma experiência, uma visão, dessa casa do oleiro, que eu vou te mostrar um mistério que tu vai entender. Observa aquele homem lá, aquele oleiro fazendo um barro, e veja bem como é que é esse mistério aí. E aí o Senhor disse para o Jeremias, será que eu não posso fazer com o povo de Israel, ou com o meu povo, que sejamos nós hoje, em Cristo Jesus, o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha só, irmão. É Deus Todo-Poderoso quem fala. Apesar de ser um texto lido, quem está falando aqui nessas pregas vocais não é o Jairo Leandro, não é o pastor. É Deus falando, usando as minhas pregas vocais como mediação para que você consiga ouvir, como veículo, como mediação no sentido não de intercessão, mas como mediação no sentido de comunicação, de levar até você a sonoridade desse texto
falado ao coração de Jeremias. Ele fala ao teu coração essa noite. Não é palavra de persuasão humana. É o próprio Deus que está dizendo que Ele quer que nós nos coloquemos nas mãos dele, assim como um vaso de barro nas mãos de um oleiro, permitindo que Ele nos molde segundo os seus propósitos. Mas esse propósito vai ter que ter passado um processo. Haverá processos que você vai pensar que já está pronto, como um vaso preparado naquele processo todo de amassamento. Eu já preguei muitas vezes sobre isso aqui. O barro é separado, depois ele é amassado, ele é compactado, tirado as impurezas, moldado, depois ele vai para o forno, depois ele é polido, pintado, enfim, depois vai para o mercado. Aqui o processo é muito mais profundo, porque muitas vezes, antes mesmo de irmos para o forno, ele nos quebra, nos molda, porque ele sabe que no forno a opressão cada vez é maior e talvez nós não aguentaríamos sendo quebrados nesse processo. Há outros que ele permite que o vaso já esteja pronto, mas algumas trincas, algumas rebarbas que o invalidam como um vaso de honra, faz com que também, depois de passada toda a aprovação, novamente ele volte para as mãos do oleiro. Então não tente entender quais são os propósitos de Deus. Peça apenas e tenha apenas essa humildade de se reconhecer como barro e se colocar nas mãos dele. Senhor, eis-me aqui, trata-me como tu queres tratar um barro nas mãos de um oleiro, e permita que ao me moldar, ao me mandar para o forno, ao me usar como vaso, eu esteja preparado para receber o óleo da unção, para que esse óleo encha esse vaso, sem trincas, sem vazamentos, sem nenhuma corruptibilidade, para que o nome do Senhor seja honrado na minha vida. É essa oração que você precisa fazer para que nesse processo você alcance o propósito que Deus tem na tua vida, meu amado irmão. E é uma história maravilhosa que eu li também em Gênesis, não tenho como lê-la porque ela é muito grande. Ela começa no capítulo 37, vai até o capítulo 50, que é a história de José. José, filho de Jacó, que estava ali com todos os seus irmãos, e o pai dele tinha uma predileção maior por aquele filho, deu uma túnica especial para ele de presente. Os irmãos, com inveja, simularam a morte do irmão, o jogaram no poço, não tiveram coragem de matá-lo, simularam um homicídio, mataram um animal e sujaram a túnica de sangue, levando ao pai, dando notícia que aquela fera, aquela besta fera, teria trucidado ele a ponto de não ter sobrado um pedaço de José para trazer de volta. No entanto, eles tinham vendido para os midianitas, e aquele menino acabou indo parar na casa de Potifar, ali já no Egito. E na casa de Potifar ele tinha já o cargo de mordomo, porque ele tinha justamente uma visão administrativa, um dom que Deus colocou no coração dele, muito maior do que qualquer um dos irmãos dele. E automaticamente, ao passar por aquele processo na casa de Potifar, a mulher de Potifar, não muito santa, tentou persuadi-lo, seduzi-lo, mentiu que havia sido molestada, prenderam José, ele foi para a cadeia, ficou 2 anos preso por um pecado que ele não cometeu, e ali Deus também permitiu que o copeiro do rei e aquele que fazia pão para o rei também fossem enclausurados, fossem presos. Eles tiveram sonhos, Josué traduziu os sonhos deles, ambos os sonhos se materializaram. Um deles, José falou que morreria, ele morreu. O outro, que era o copeiro, ele falou que sairia, e ao sair ele pediu para ele: não se esquece de mim, hein? Lembra de mim quando estiver com o rei. Ele acabou esquecendo, mas Deus não esquece das promessas. O homem pode te prometer muita coisa, mas no processo, Deus não te esquece. Esse processo que aparentemente a gente se sente esquecido, porque pessoas que supostamente a gente pensa que vão nos abençoar, muitas vezes tornam-se pedra de tropeço. Mas é proposital isso, para que Deus teste a nossa perseverança, para ver até onde a gente vai nesse processo que Deus nos colocou para alcançar o propósito maior. E ali naquele propósito maior, Deus permitiu que o rei tivesse um pesadelo, um tempo de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e ninguém conseguia traduzir aquele sonho. Aquele copeiro que esteve preso conseguiu lembrar: olha, nenhum dos adivinhos aqui, nenhum desses teus sacerdotes sabem traduzir ou revelar ou interpretar esse sonho, mas eu conheço um homem que está na cadeia por um pecado que ele não cometeu e sabe traduzir isso. Trouxeram José, deram um banho, vestiram ele, colocaram na presença do rei, e ele deixou claramente dito para o rei, traduzindo, dizendo para ele que aquele tempo, aquele sonho com as vacas gordas seria um tempo em que o Egito teria 7 anos de fartura, e as vacas magras engolindo as vacas gordas seria um tempo onde por 7 anos o Egito passaria necessidade. Daí a razão pela qual o rei deveria preparar alguém para que administrasse naqueles primeiros 7 anos a colheita de tudo que fosse plantado ou criado, para que eles juntassem uma provisão para sustentar todo o Egito e nações satélites, aquela região que passaria por aquela seca terrível. E assim aconteceu,
E Deus obviamente tocou o coração do rei, reconhecendo que não haveria outro a quem Deus pudesse dar aquele cargo como governador, a não ser o próprio José. E a história é maravilhosa, irmãos. Depois José, passados os 7 primeiros anos, quando começa a vir a fome devido àquela seca, os irmãos de José vão até o Egito comprar mantimento, e ali é algo tão lindo que vocês têm que ler essa história de José, não tenho tempo de contar aqui. Ele simula sacanear os irmãos, dando a entender que os irmãos tivessem roubado alguma coisa que pertencesse ao rei, e no entanto ele não se conteve e acabou denunciando: eu sou aquele que vocês me jogaram no poço, mas eu os perdoo, eu os amo e eu não vou deixar vocês passarem necessidade alguma. Eu aprendo que nesse processo de José... Como eu aprendo com isso? Quando muitas vezes você na sua família está sendo massacrado pelos teus, muitas vezes desprezado, achando que você não tem futuro com nada. Isso já está velho para as promessas de Deus. Achando que depois de uma determinada idade, pela ótica natural, pela ótica humana, você não vai ter mais condições de ser provedor ou de fazer qualquer outra coisa acerca dos teus sonhos. Mas os nossos sonhos, quando nós nos entregamos para Deus, não são mais nossos. As promessas que nós temos no nosso coração não são mais nossas também. São sonhos de Deus, promessas de Deus. Se não fosse assim, nós não estaríamos juntos até hoje, tocando. Os pastores não viriam de suas casas, movidos por essa esperança, por essa fé e por esse amor que nos une como ministério, como igreja, sabendo que as portas do inferno, por mais que a circunstância nos ludibriem, por mais que os processos nos aprisionem, não tem condição de nos paralisar, porque sabemos que essas correntes estão sendo quebradas, esses sofismas estão sendo desmascarados, e o nome do Senhor vai ser glorificado através do propósito. Assim foi com José. Depois do rei, ele era aquele que realmente seria a maior autoridade do Egito. E os irmãos, a exemplo de uma das muitas visões que José teve, um dos sonhos, que ele sonhava que ele era um feixe de trigo que se curvava, e os irmãos e a família toda também eram feixes que se curvavam a ele. Ele tinha aquela ingenuidade de contar seus sonhos, de contar seus projetos, sem saber que eram sonhos proféticos daquilo que Deus faria mais tarde. Ninguém entendeu que ele passaria por esse processo todo, o pai chorando, enlutado por um filho que não tinha sido morto, mas que na verdade tornar-se-ia a salvação do Egito, a partir do momento que o próprio Deus o colocou entre os príncipes como governador do Egito. E o final da história de José, essa sim eu quero ler, que ali já no capítulo 50, versos de 15 a 22, o texto nos diz: depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados, José. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim ao me jogar naquele poço, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família de seu pai. José viveu 110 anos. Irmãos, é tão tremendo que toda aquela aparente maldição que estava sobre José, quando ao jogar ele naquele poço e depois vender para o Egito, Deus faz a maldição virar bênção, justamente porque havia um propósito maior, havia um propósito muito superior àquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração. Não se entristeça com esses que te humilham hoje, com aqueles que te desprezam, com aqueles que subitamente se afastam de ti, deliberadamente, como você tivesse maltratado ou feito alguma coisa que justificasse aquele afastamento, que justificasse aquela aparente decepção, quando na verdade faz tudo parte do processo de Deus na vida daqueles para qual Ele tem um chamado. Aqueles que se associarem a você, assim como aqueles irmãos que depois de compreendida essa lição, tornaram-se prósperos naquela terra, a partir do momento que o governador do Egito, seu irmão José, concedeu para eles. Portanto, observemos os processos, irmãos, e entenda que todo processo, ele tem um porquê. A uva, ao ser amassada, você percebe que ela tem um propósito de se tornar vinho. O trigo, quando amassado, ele tem por propósito de se tornar pão. Uma rosa, aquela essência, aquele aroma, ela precisa ser amassada para se tornar uma fragrância, um perfume, uma colônia. Tudo isso tem um propósito. O joio também,
ao ser amassado, ele vai manifestar a essência dele, que é veneno, que é podridão. Por isso não se preocupe, porque a sua essência vai relatar quem você é nesse processo. Se a sua natureza formar nesse processo, pede para Deus: Senhor, muda meu coração, transforma a minha essência, não deixe eu ser aquilo que a minha natureza corruptível fez com que eu me tornasse esse homem mau, mas me torna um homem bom, porque Deus, Senhor, eu sei que Tu confirmas os passos de um homem bom. Cada um de nós está sendo amassado pelo oleiro, para que Deus possa extrair o melhor de nós. Por isso Deus estabeleceu e determinou o seu tempo na vida de cada um de nós, tanto no processo quanto no propósito. Portanto, suportar esse processo de Deus significa aceitar e confiar plenamente, inquestionavelmente, nos planos do Senhor, pois os seus pensamentos são infinitamente mais altos do que os nossos. Essa foi a mensagem reveladora que Deus colocou no meu coração para esse dia 4 de junho do ano de 2025, na reunião do Cordão.